Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Agora, vim aqui passar a orientação para vós hoje a respeito de como vencer os seus inimigos. Muita gente procura, através de demandas, vencer os próprios inimigos. O que são as demandas? As demandas, já estão dizendo por si próprios, são confrontos. É como uma guerra, disputa. Então, cada um de vós, de uma certa maneira, ao longo do caminho, então, adquiriu, ou muitas pessoas estão passando por isso esse momento, em ter inimigos declarados, assim como também inimigos ocultos. Então, de uma forma ou de outra, então eu venho passar para vós a maneira pela qual vós vencerá todo e qualquer inimigo, seja esse inimigo material ou seja um inimigo que lhe faça investidas espirituais. Então é uma informação bastante valiosa. Agora, a melhor maneira de cada um de vós vencer os próprios inimigos é se preocupando com a própria vida, com a sua própria vida. Não perca tempo, não dedique parte do seu tempo, dos seus dias, das suas semanas, dos seus meses, dos anos. Não tire tempo daquilo que é reservado à sua família, ao seu trabalho, à conquista dos seus sonhos e desejos, para poder estar confrontando, ou disputando, ou combatendo contra os inimigos. Lembre-se que tudo aquilo que vós deseja para o semelhante, para vós retorna à mesma medida e com a mesma intensidade. Quando existe uma discussão, uma discórdia, um atrito, um bate-boca, um desentendimento, esse desentendimento ele só continuará progredindo, ou só aumentará, ou dará continuidade, se os dois quiserem. No caso da parte, daquilo que toca a vossa parte, é não dar continuidade. Porque quando vós aparentemente tem aí isso que seja inimigos, pessoas essas que podem ser parentes, né? Podem ser ali supostos amigos, pode ser ter inimigos do trabalho, na vizinhança, pode ser, tem de tudo um pouco, assim como também aquilo que nós conhecemos como os trevosos e os quiumbas, certo? Então, a melhor maneira é vós não engolir esse veneno da afronta, de palavras que são direcionadas por vós, por outros seres encarnados, que sejam ofensas, né, que sejam ameaças, que sejam inverdades, que seja dito calúnias sobre vós. Então é sempre aquilo, entenda, quem não deve não teme. Então não tem por que vós disputarem, baterem boca com ninguém, certo? Porque se alguém chega para vós e diz, olha, vós é uma pessoa falsa, vamos utilizar esse exemplo, vós é uma pessoa falsa, vós é falso com todo mundo, então cabe a cada um de vós começar a utilizar o que? A inteligência que o Divino Criador criou e ofereceu e tem a cada um de vós. E pensar, raciocinar consigo mesmo no momento. Eu sou uma pessoa falsa? Se a resposta dentro de si mesmo é não, então pronto. Vai já ter a sua resposta. Não tem por que vai se preocupar com aquilo que aquela pessoa teima em afirmar. Porque contra fatos não há argumentos.
Se vós não é uma pessoa falsa, então não importa o que aquela pessoa esteja dizendo, ou aquela pessoa esteja maquinando contra vós. Porque uma pessoa falsa, então ela é identificada de várias maneiras. Assim como o mentiroso, né? Aquela pessoa manipuladora, o fofoqueiro, né? A pessoa que gosta de agredir os outros, o intolerante, o preconceituoso, o manipulador. Então é fácil de vós observar, e principalmente se observar, porque observar no outro não convém. Porque tudo aquilo que vós observa no seu semelhante e aquilo lhe agride, lembre-se que é como um espelho. Se agride é porque vós também tem uma porção dentro de vós. Então vós não pode permitir que a ofensa, que a manipulação, que a fofoca, que a intriga, que as más palavras, então, adentre o seu ser. Porque toda ofensa é como veneno. Se vós não tomar, não permitir que entre dentro, não irá lhe fazer mal. Porque tudo aquilo que vós, se houver algo que vós tenha que provar, vós tem que provar para si mesmo. Não para o seu vizinho, não para o seu parente, não para ninguém. Vós tem que provar, se tiver que ser provado algo, que seja provado para si mesmo, não para os outros. O tempo que vós dedica a disputas, a atritos com semelhantes, então é tempo que vós está desperdiçando, é tempo que está faltando para que vós esteja trabalhando ou criando novas ideias para que vós chegue mais rápido nos seus objetivos, seja ele quais for. Então, vós tem que começar por aí, observando justamente essa atitude. Muitas pessoas têm perdido parte da própria vida. Quando eu digo parte, é o próprio tempo. Tempo da própria vida desperdiçado em picuinhas, em disputas, em atrito, em discussões infundadas. Então, se existe ali uma ofensa, se existe uma discussão acalorada, aquilo só terá continuidade se vós alimentar, se vós retrucar. E quando uma pessoa retruca uma ofensa, um atrito, uma briga, uma discórdia, uma violência, então aquilo não tem fim. Começa a reverberar. Então não discuta, não tente convencer ninguém a respeito disso. Se tem pessoas que estão fazendo manipulações, intrigas, armadilhas pelas suas costas, que são os inimigos ocultos, que são aqueles covardes que não têm a capacidade nem sequer de se declarar como inimigos, né? Se podemos assim dizer, mas que também existe uma grande quantidade. Então, se vós não perde tempo em querer provar a sua inocência através de palavras, através de rusgas, então vós terá tempo a mais para vós ter boas ideias, vós terá tempo a mais, em vez de estar discutindo com um semelhante, vós terá tempo a mais para fazer aquilo que é importante para a sua vida. Porque a discussão, a discórdia, o atrito, a ofensa não leva a lugar nenhum, a não ser o precipício, o buraco. Então não se permitam se deixar arrastar por essas correntezas de ignorância. Vós pode não achar justo, mas
Continue não achando justo, mas entregue nas mãos da lei maior e da justiça divina e continue seguindo o seu caminho. Não pare a sua caminhada para dar satisfações para pessoas que estão especulando, ou as pessoas que, em vez de estarem vivendo a vida deles, eles estão preocupados com a sua. Se as pessoas estão muito preocupadas com a sua vida, das duas uma, ou realmente vós está indo ladeira abaixo, né, se desequilibrando verdadeiramente, como por exemplo, ali se direcionando, caindo em armadilhas de vícios, né, por exemplo, ou vós está chamando muita atenção devido aos seus resultados, tendo vitórias, conquistas, crescendo no seu trabalho, expandindo, evoluindo, vivendo mais feliz, mais equilibrado, com mais harmonia na sua família, na sua vida, no seu trabalho. Em consequência, vai conquistando coisas gradativamente, materiais, consegue uma casa, consegue ali um 4x4, um automóvel, né? Uma boa oportunidade de trabalho. E as pessoas que estão preocupadas com a vida dos semelhantes, façam caso que eles sempre têm a vida prostrada. Eles são as pessoas que não têm oportunidade, são aquelas pessoas, né, que se vitimizam, que dizem que são as pessoas mais injustiçadas desse mundo, porque ela também trabalha, mas ela não tem oportunidade. E daí começa, em cima disso, criar histórias para difamar os semelhantes. E esses semelhantes pode ser um de vós. Então, uma vez sabendo disso, porque aparentemente ao falar sempre é fácil, porém não é tão fácil, é um pouco empenhativo, porque todo mundo aprendeu desde pequeno a disputar com o semelhante. Mesmo nas escolas, onde hoje em dia, vós que são adultos, boa parte já frequentaram, e aqueles que são hoje talvez os seus filhos, sobrinhos, netos, então eles estão ali nessas escolas, ali também se aprende a disputar. Porque ali tem sempre o aluno que é mais dedicado, ele é premiado, ele é ovacionado, né? Ele é respeitado, ele é premiado, ele é reconhecido. E aquele que tem mais dificuldade, não. Assim como também naquilo que vós entendem pelos esportes, que tem aquele que é o primeiro lugar, ele está no lugar mais alto. Depois tem o segundo ou terceiro, e o resto não existe. Então veja que são situações que eu estou dizendo que nas entrelinhas o subconsciente das pessoas está programado para disputar entre si. Porque quando vós termina os seus estudos, quando vós vai ali à procura de uma vaga de trabalho, existem muitas pessoas também com vós disputando a vaga de trabalho, não é assim? Ou existe alguma pessoa ali que ele vai ser admitida, ele fala, não, eu não quero esse serviço não. Ofereça esse serviço a esse outro pai de família que ele está precisando mais do que eu. Então veja que determinados hábitos que a humanidade está imerso hoje, ela não consegue perceber devido à repetitividade e a programações subconscientes de não perceber as suas ações, que se tornaram de certa forma automática. Então é aquela velha e triste lei do olho por olho, dente por dente, né? Bateu, levou. Fez uma coisa, tem que ser pago na mesma moeda. Mas eu já cansei de dizer aqui que essa é a história do olho por olho, dente por dente. As pessoas acabam cegas e banguelas. O próprio Jesus Cristo disse a Pedro, lá quando ele estava para ser capturado, né, lá no Getsemane,
Então, quando os soldados vêm para capturar, então Pedro toma em posse uma espada e parte para cima dos soldados para defender a Jesus Cristo. E guarda acaso que bem na hora quando Pedro, segundo ali aquilo que é escrito nas Escrituras, então corta a orelha de um dos soldados, então o Cristo o reprova, o alerta, em alto e bom tom: Pedro, largue da espada, porque quem faz uso da espada perecerá. Isso é olho por olho, dente por dente. Então, não perca, não envenene o seu caminho, o seu ser, com disputas. Se vós é humilhado, se vós é caluniado, que vós não presta, que vós é um mentiroso, que vós é um traidor, e vós não é esse tipo de ser, então que aquilo não lhe envenene, e muito menos envenenar o seu caminho, ou a sua família, ou o seu casamento, ou suas amizades. Prossiga o seu caminho e deixe que quem está atirando pedras, que atire pedras. Porque quem julga, não é que será julgado, mas quem julga já está condenado. Porque só a um cabe o julgamento, e esse um é o divino Criador, Deus. Então quem julga já está condenado, porque sofrerá ações da lei maior e da justiça divina, em colocar em ato aquilo que não cabe a ele fazer, que é julgar o semelhante. Cada um, sim, pode observar atos semelhantes, mas observar o que move aquele ser humano a utilizar da violência para com o outro. O que está movendo, através de sentimentos e emoções ou situações, aquela pessoa a trair um companheiro, uma companheira, ou trair uma amizade. Ou uma pessoa, o que está movendo uma pessoa a ser intolerante, preconceituoso? Isso é uma observação, isso é um aprendizado. Agora, mas não deve julgar o ser. Porque eu já disse aqui, e afirmo, assim como toda a espiritualidade também afirma, em todas as religiões, não existe o ser humano mau. Existe o ser humano nas trevas da ignorância, que faz tudo o que faz por não saber o que está fazendo, por não dar abertura àquilo que agrega a própria vida. Mas sim, os seres humanos estão dando abertura àquilo que subtrai do ser, subtrai da sua energia vital, da sua energia mental, da sua energia física e principalmente do seu magnetismo, que é necessário para a sua caminhada em cima da Terra. Então, cada vez que vós entra em uma discussão acalorada e um bate-boca de ofensas, de dizeres e retrucar e bater boca, então vós está envenenando o seu próprio ser, a sua própria caminhada. E além disso, ainda perdendo tempo, porque o tempo que vós está ali desperdiçando, brigando com alguém, demandando com alguém, vós podia estar cuidando de coisas mais importantes na sua vida, como dar mais atenção à sua companheira, à sua esposa, ao seu companheiro, seu esposo, aos seus filhos, ao seu pai, à sua mãe, ao seu trabalho, às suas metas, a revisar as suas metas, a buscar na espiritualidade, não importa qual seja a sua fé, o suporte para que essa caminhada seja leve. Agora, não enquanto vós se permitirem entrar em atrito com outras pessoas, sempre com o dizer, mas não fui eu que comecei, eu estava quieto, alguém começou, então, aí entra naquilo, olho por olho, dente por dente.
que só vai levar ambos para o buraco. Parar no caminho, parar de evoluir, parar de prosperar. Ficar distante dos fluxos da abundância. Então a forma de se derrotar inimigos não é, na verdade, ignorá-los, né? É simplesmente não alimentar a fogueira que eles estão construindo. Porque se vós não alimenta a fogueira deixa de existir. Porque para a fogueira permanecer, ela precisa de combustível. E esse combustível é a confiança que cada um de vós oferece quando vem caluniado, ofendido, né? Porque vós não deve se sentir ofendido. Se alguém lhe chama de prostituta, se te chama de ladrão, se te chama de falso, de mentiroso, de manipulador, de fraco, de feio, né? Vós tem que parar e pensar, olhe para a sua própria vida. Vós é isso que está sendo falado? Não, não sou. Então não dê importância. Deixa aquela fogueira ali que ela vai diminuir até ela acabar por conta própria. É como um apelido. Vós já não aprenderam isso quando vós, nas suas rodas de amigos e de conhecidos, desde bem novos, aqui nessa terra? Quando dá um apelido para alguém e aquela pessoa se importa, então aquele apelido pega. Todo mundo começa a caçoar, a rir e aquilo persiste para o resto da vida. Quando tem aquele que vem apelidado, independente do apelido, que seja um apelido grotesco ou que seja um apelido ofensivo, se aquela pessoa não dá importância, ele até ri junto, perdeu a graça. Não tem como eles continuarem. Então, dessa forma, não alimentando a fogueira da ignorância alheia, vós vence todo e qualquer inimigo. Tenham sempre essa frase que eu digo: tudo aquilo que vós resiste, persiste. Então, essa é a maneira simples, porém empenhativa, porque vós estão em uma programação subconsciente mental de muitos anos. Então requer o que? Prática. Mas tem como vós praticarem de maneira bastante evidente, porque essa situação ela está acontecendo a todo momento, dentro da sua casa, com seus parentes, com seu pai, com a sua mãe, com seu vizinho, né? Na sua escola, no seu trabalho, no curso que vós está fazendo, na feira, né? Quando vós está indo para o trabalho. Então veja, comece a colocar em prática isso. Porque a orientação sem a prática é a mesma coisa da fé sem a prática. É morta, não vale de nada. Não adianta falar, mas que bonito, que interessante, que forte isso que está sendo dito. Mas se não é colocado em prática, não valeu de nada. Então coloquem em prática que vós vão começar a perceber, que vós vão começar a viver uma vida mais leve, vai ter menos empecilhos na sua caminhada, as coisas começarão a fluir de uma forma melhor, vós correrão menos risco de criar inimigos e vós terá mais tempo para alcançar aquilo que vós deseja. Porque se vós fizeram um balanço, se fizeram uma observação de quanto tempo vós já teve envolvido em discussão, em bate-boca, às vezes sem necessidade, porque vós nunca foi aquilo que os outros disseram. Vós, imagine onde vós estaria hoje.
Comece a colocar em prática hoje mesmo, nesse exato momento, porque com certeza tem alguém te caluniando, tem alguém investindo contra vós, manipulando, que seja aquele que ele se apresenta, que ele tem pelo menos, né, a hombridade de se declarar contra vós, e tem aqueles também ocultos. Mas veja, não importa que se eles estiverem fazendo alguma maquinação, alguma fofoca por trás, que vós é isso, aquilo ou aquilo outro, para que aquilo se concretize, é necessário um fato. É necessário uma situação acontecer para que todo mundo veja que aquilo que está sendo dito por alguém é verdadeiro. Se as pessoas não verem essa ação, se não tem a prova, se as pessoas não verem com seus próprios olhos, eles não acreditarão, poderão até comentar sobre vós. Mas aquilo não tem efetividade. Agora, se vós começa a se preocupar, a se importar, começa a se debater, começa a se incomodar com isso que está sendo falado, então vós está perdendo tempo, alimentando a fogueira da ignorância alheia, dando brecha também a partir disso para a investida de seres trevosos, porque se vós ali não alimenta a ignorância alheia, então menor serão as possibilidades das investidas dos trevosos. Porque os trevosos não vão investir na sua vida, contra o seu ser, contra a sua família, só através de um trabalho de baixa magia, de magia negra. Vós pode levar um rabo de encruza para casa, entrando num bar, passando numa encruzilhada, passando na frente de um cemitério, em uma avenida, esbarrando em uma pessoa que está sofrendo de magia. Tem muita situação. Então, se vós está se harmonizando consigo mesmo, entendendo que se tiver algo para provar, vós tem que provar para si mesmo, e não para os outros, porque os outros não estão pagando as suas contas. Os outros, quando vós adoece, não vêm lhe trazer remédio. Então, por que tanto vós tem se preocupado com o que o fulano ou beltrano disse ou deixou de dizer? Deixe que os mortos carreguem os seus mortos. Fuja da roda dos escarnecedores. Não esteja no meio da roda dos escarnecedores. Que assim vós se livrarão dos seus inimigos. Não caia na armadilha desses charlatões por aí, que incentivam vós, na sua própria fragilidade de conhecimento, a fazer demandas espirituais, trabalhos de magia para derrubar o seu inimigo, porque o preço que vós irão pagar lá na frente é altíssimo. Mesmo que vós tenha sido manipulado, mas vós está sabendo, está ciente que isso é contra a lei maior e a justiça divina. Deixe que cada um, se a pessoa quer permanecer na escuridão, ele é livre. Vós não tem que convencer ninguém, mas deixe que a pessoa siga o seu caminho. Vós siga aquele que é reservado a vós. Porque também ninguém está aqui para convencer ninguém. Vós tem muitas coisas a preocupar a respeito da sua própria vida, da sua própria caminhada, dos seus próprios compromissos. Entenda que o inimigo só existe quando vós permite que exista. Mesmo os seus medos, que muitas das vezes levam pessoas a situações mentais e emocionais muito pesadas, muito dificultuosas, mas veja que mesmo as suas sombras, os seus medos, as suas inseguranças, essas suas criações não são maiores do que o seu Criador, que é vós mesmo.
Então aparenta ser grande, mas comece a se olhar no espelho, a se valorizar. Vós é filho e filha do Divino Criador. Aquilo que o Divino Pai faz no macrocosmo, vós faz no micro. Não esteja atrás de migalhas. Não esteja demandando com ninguém para ser aceito em determinado grupo ou determinada doutrina, ou pior, em determinados grupos específicos, né? Que aqui na Terra aqui tem ali como grupos de pessoas que comungam ali as mesmas experiências. As pessoas têm que aceitar vós como vós é, como vós está vestido, como vós pode estar vestido. Não se submeta a situações para ser aceito em locais onde a maior parte das coisas que estão acontecendo são coisas obscuras e de desequilíbrio. Pessoas que estão só atacados, vivem só pela matéria. Se vós quer conhecer aquilo que seja a fartura e a abundância nas vossas vidas, vós tem que começar a tomar esses atejamentos, essas atitudes, em parar de alimentar a fogueira da ignorância, que esteja no seu semelhante, não importa ele qual seja, irmão, pai, mãe, né? Todos devem ser respeitados, mas principalmente vós devem respeitar a si mesmo, a sua caminhada, os seus esforços. Veja que vós está sempre se superando. Vós vai continuar perdendo tempo, batendo boca com quem não entendeu ainda nem a que ponto está. O macaco, ele olha para o rabo do outro enquanto senta em cima do seu. Então, não façam, não integrem essas disputas. Não perca tempo, que assim vós eliminará os seus inimigos, sem infligir no livre-arbítrio, sem ir contra a lei maior e a justiça divina, e sendo assim, vós começará a ter resultados bastante evidentes na vossa vida. Repito, é simples, porém empenhativo, porque todos vós estão habituados, mentalmente, inconscientemente, por padrões limitantes de anos, décadas que vós vem vivendo. Mas tudo se começa com o primeiro passo. Então o ser humano, ele é capaz de se adaptar a toda a situação. Então, se vós quer paz, se vós quer ter liberdade de ação, se vós não quer ter inimigos à sua espreita, então comece a tomar essas atitudes, que vós vai ver, através da prática, que aquilo que eu estou falando não são apenas palavras. Então, boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia.